Questão 173. Enem 2022, caderno amarelo. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender a uma unidade básica de saúde é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. Número de crianças por família e frequência. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é. Caramba, deixa eu ler de novo. É o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras é o número que representa a mediana da quantidade de crianças. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. Então, tipo, tem número de crianças por família. Famílias com 0 crianças, tem 100 famílias. Famílias com uma criança, tem 400 famílias. Tá, entendi. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é. Primeira coisa, a gente tem que saber a diferença de média, mediana e moda. Vamos lá. Primeira coisa, moda é o que está na moda. É o valor que aparece mais. Qual valor aparece mais? Quem que tem a maior frequência? 400. Esse aqui é o... A maior parte das famílias tem um filho. Essa é a moda. O que que é a média? A média seria o seguinte. A gente tem que pegar todos os filhos, somar a quantidade de filhos e dividir pela quantidade de famílias para achar o número médio de filhos que existe por uma família. Mas não é isso que a gente quer também. A gente quer a mediana. O que que é a mediana? É o elemento central ou a média dos dois elementos centrais. Por exemplo, vamos supor que a gente tem só 6 famílias aqui, tá? Na nossa cidade. Uma família tem zero, a outra tem um, a outra tem 3 filhos, tem uma família que tem 20 filhos, tem uma que tem dois, tem uma que tem cinco. Já deu 6 famílias aqui. Beleza. Primeira coisa, para achar a mediana, a gente vai colocar eles em ordem crescente. 0, 1, 2, 3, 5, 20. Segunda coisa, a gente vai pegar os elementos centrais. Então, ó, eu vou contar das bordas aqui até chegar no meio. Tem um elemento central? Não tem. O centro seria no meio desses dois, né? Quando tem dois elementos, você faz a média deles e isso é a mediana. Ou seja, 2 mais 3 dividido por 2, que dá quanto? 2 mais 3 é 5 sobre 2,5, tá? Eu coloquei um número grandão aqui, nada a ver no meio desses números aqui, justamente para vocês verem quando que a média dá problema. Quando você tem um número muito longe dos outros, o comportamento desse número faz a média explodir. Se você calcular a média disso aqui, vai dar muito mais alto do que esses outros números aqui, que são a maior parte das famílias. Por isso, talvez que nesse estudo eles usam a mediana, ou seja, eles não querem que as famílias que têm muitos filhos ou que têm poucos filhos afetem a maneira como eles vão trabalhar dentro da OBS, tá? Só estou dando uma possível justificativa para você usar a mediana ao invés da média ou da moda, tá? Então vamos lá. A mediana a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que colocar primeiro tudo em sequência. Aqui a gente tem as famílias. Tem uma família com zero, tem outra com 0 filhos, tem outra com 0 filhos, tem outra com 0 filhos. Aqui tem 100 famílias. Aí depois a gente tem 400 famílias com um filho. Aí depois a gente tem 200 famílias com 2 filhos. Aí com 3 filhos são quantas? 150. 3 filhos. Aí com 4 filhos tem 100 famílias com 4 filhos. Meu amigo. Aí depois tem 50 famílias com 5 filhos. O que que a gente tem que fazer? A gente quer achar o elemento central, né? Então a gente tem que primeiro ver quantos elementos tem e depois a gente conta do primeiro elemento para frente até chegar no elemento central. Quantos elementos tem? 100 mais 400, 500.
50 mais 100, 150. 150 mais 200, 350. A gente tem que somar todos. Isso aqui dá 500. 500 mais 500 dá 1.000. Então, tem 1.000 famílias aqui, né? Eu não sei se ele deu essa informação no enunciado e eu não vi, mas a gente sabe que tem 1.000 famílias. Opa, paguei demais. Pera. Tem 1.000 famílias, certo? Então, qual que é a posição do meio de 1.000 famílias? Vamos lá. Você tem a família um, a família 2, a família 3. A família do meio é a 2. Se você tiver 5 famílias, por que que você está fazendo isso? Vocês já vão ver. Se eu tiver 4 famílias, eu tenho duas no meio. Se eu tiver 5 famílias, eu tenho um elemento só no meio, que é o 3. Se eu tiver 6 famílias, eu tenho dois elementos centrais. Dois elementos centrais. Porque olha só, 6 e um, 5 e 2 sobraram dois elementos. Então, quando a gente tem um número par aqui no final, a gente vai ter dois elementos para fazer a média. Quando a gente tem um número ímpar no final, a gente vai ter um elemento só. Quando a gente tem 5 aqui, ó, tem um elemento central. Agora vamos voltar para o nosso caso. A gente tem 1.000 elementos, são 1.000 famílias. Então a gente vai ter que fazer a média dos dois elementos centrais. Quem são os elementos centrais de 1.000? São o 500 e o 501. Como que você sabe? Ó, vamos fazer uma análise aqui. Vamos colocar aqui uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Quais são os elementos centrais? São 4 e o 5. Como que eu vejo isso? Ó, eliminei pontas, estou eliminando as pontas. Tá vendo? Estou eliminando elas duas a duas, assim. Beleza? Sobraram os elementos 4 e 5. O que que é 4? É 8 dividido por 2. O que que é 5? É 8 dividido por 2 mais um. Vamos tentar com 10 e ver o que que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu faço um garrancho assim porque o que mais vai importar não vai ser isso agora. Eu fiz certo isso aqui? Fiz errado. 2 liga com. Vamos cancelar daquele jeito com o xizinho que fica mais fácil. Aqui é 10, cancela com 1. 9, cancela com 2. 8, cancela com 3. 7, cancela com 4. Sobrou o 5 e o 6. 5 é 10 dividido por 2. Então, os elementos do meio, você pega o total e divide por 2, se começar com o 1, lembrando. E aí, o próximo elemento é o seguinte. Então, se a gente tem 1.000 famílias, 1.000 dividido por 2 é 500. Então, a família de número 500 aqui na nossa sequência e a família de número 501 são as duas famílias que estão no meio. Vamos ver quem é a família de número 500? Ela é exatamente, ela tem 400. Ela é a última família do grupo de um filho, certo? Porque aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, 100 famílias com 100 famílias com nenhum filho. Aí depois a gente tem uma, duas, três, 400 famílias que têm apenas um filho. Então a família de 500 tem, posição 500 tem um filho. E a família de posição 501 tem dois filhos. Gente, olha só. Nossa Senhora. Então a gente vai ter que fazer a média desses dois elementos. Um mais 2 dividido por 2 é 3 dividido por 2 que é igual a 1,5. Então a mediana é 1,5, tá? Então a mediana, lembra sempre, são os elementos do meio, não é a média. É isso, vamos para o próximo exercício, então. Querem mais conteúdo relacionado à média, mediana, moda? Deixa aqui nos comentários.